Olá, seja muito bem-vindo ao Democracia, o espaço onde discutimos como tecnologia, instituições e democracia se encontram, se relacionam e até mesmo, às vezes, se chocam. Eu sou Alessandro Braga e hoje nós vamos falar sobre algo que já afeta as suas experiências digitais, a forma como você se informa e possivelmente a forma como você vota. Chama microtargeting político. Você sabe aquele anúncio que parece ter sido feito especialmente para você? Ou então aquela sensação que você tem de que outras pessoas veem um mundo digital completamente diferente do seu? Pois bem, isso tem nome, tem método e tem um impacto democrático relevante. Bom, primeiro vamos tentar compreender o conceito geral do que é microtargeting, né? Ele é, antes de tudo, uma técnica de segmentação extremamente refinada. Usa grandes volumes de dados sobre seus hábitos, suas preferências, os padrões de comportamento, para enviar mensagens personalizadas a grupos específicos ou até mesmo a indivíduos. É a lógica que organiza o comércio eletrônico, por exemplo, as recomendações do seu streaming, ou mesmo os anúncios que aparecem na sua timeline. Resumindo, seria a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Bom, essa é uma lógica comercial, mas essa lógica comercial acabou irremediavelmente migrando para a política. Vamos entender como isso funciona. As campanhas políticas, quando elas passam a usar essas mesmas técnicas de personalização das plataformas, mas agora com fins eleitorais, não mais com fins comerciais, surge o microtarget político, que são mensagens construídas sob medida para o eleitor, entregue apenas a um público-alvo específico, adaptadas eventualmente aos seus medos, às suas expectativas, aos seus padrões emocionais, calibradas com base no comportamento digital de cada cidadão. E aí, nesses casos, a política deixa de ser uma comunicação coletiva e passa a ser uma experiência individualizada, mediada por algoritmos. Bom, e como é que funciona esse microtargeting político? Primeiro, com a coleta de dados. As plataformas, quando você usa, elas registram as suas buscas, as suas interações, os seus vídeos assistidos, a sua localização, o tempo de permanência que você dedica a essa plataforma digital, quais são os temas sensíveis para você, quais são suas reações emocionais a cada uma das postagens. Esses rastros, chamados rastros digitais, revelam padrões que nem sempre percebemos, às vezes nem sabemos que existem. Segundo, a partir desses dados, as campanhas eleitorais podem construir perfis de audiência, construindo grupos com eleitores, por exemplo, motivados pela segurança, eleitores mobilizados pela indignação, digamos assim, ou então grupos sensíveis a temas morais, ou então grupos preocupados com a economia especificamente. Cada um desses grupos recebe uma narrativa específica, voltada para a sua atenção. Adiante, testes contínuos, imagens, cores, frases, músicas, tudo isso é testado. O algoritmo identifica o que funciona melhor para cada grupo, produz a mensagem e entrega de uma maneira personalizada. Ou seja, cada eleitor recebe a versão exata da mensagem final mais persuasiva para o seu perfil. A campanha, que antes era pública, se fragmenta em campanhas individuais. A Justiça Eleitoral brasileira tem buscado compreender e regular esse ambiente. O TSE, da sua atividade normativa, editou, em 2024, a Resolução 23.732, que trazia regras para a eleição de 2024 de impulsionamento digital, de uso de inteligência artificial em campanha, de rotulagem de conteúdo sintético, de transparência de endereços eletrônicos. Essas normas se aplicaram lá atrás, em 2024, e até hoje, ou mesmo hoje, não esgotaram o tema. Aliás, nenhuma legislação consegue acompanhar integralmente a evolução tecnológica, mas representa um esforço institucional de preservar a integridade da competição política, criando limites mínimos para práticas digitais, que são cada vez mais sofisticadas. É importante perceber que essa resolução faz parte de um ecossistema maior,
onde plataformas, dados, algoritmos estruturam o modo como a política aparece para nós. Mas assim, por que o microtarget importa para o que a gente fala aqui no Democracia, para a democracia? Porque ele não transforma apenas a forma de comunicar a política. Ele transforma também algo estrutural, a própria arquitetura da esfera pública, que é fundamental para a democracia, que é o espaço simbólico onde todos nós debatemos, discordamos, construímos percepções e, no fim das contas, sustentamos a existência da democracia. Sem uma esfera pública minimamente compartilhada, a democracia perde seu solo comum. E é por isso que os efeitos do microtarget político são tão profundos e tão poucos visíveis. Vamos agora analisar 4 dimensões centrais dessa transformação. Primeira, a fragmentação da esfera pública, né? Quando deixamos de viver no mesmo ambiente de debate, quando passamos a debater a partir de fatos divergentes entre nós mesmos por causa das mensagens individualizadas que recebemos. Durante décadas, mesmo com conflitos políticos intensos, cidadãos compartilhavam um conjunto básico de informações. Eles assistiam os mesmos noticiários, conversavam sobre os mesmos fatos, discordavam sobre interpretações, mas eles olhavam para o mesmo mundo. O microtarget, ele rompe essa realidade. Hoje, 2 vizinhos podem ser expostos às mesmas plataformas e viver campanhas totalmente distintas, calibradas individualmente, segundo seus medos, segundo suas prioridades, segundo suas visões de mundo. Isso ocorre porque os algoritmos decidem o que cada um deles deve ver e o que cada um deve deixar de ver. A esfera pública, portanto, que antes era uma praça, se fragmenta em centenas de pequenas salas fechadas, cada uma com um discurso político próprio. E o resultado é simples e é preocupante. Se não compartilharmos fatos, não compartilhamos debate. E uma democracia que não debate é uma democracia enfraquecida. O debate é a pedra fundamental da democracia, porque ele revela os dissensos e leva a consensos democráticos, leva à evolução do conceito próprio de democracia. E aí, a falta de transparência é a decorrência da política deixar de ser pública. A invisibilidade, as mensagens não aparecem na TV, elas não aparecem para todo mundo no feed de todo mundo, não são visíveis para os adversários, não são monitoráveis por jornalistas, nem fiscalizáveis pela Justiça Eleitoral, por exemplo. Cada mensagem existe apenas para quem a recebe. E isso acaba impedindo a fiscalização, porque não há como acompanhar tudo que está sendo dito. Impede o escrutínio, porque não há debate público sobre promessas e narrativas. E impede a contestação, porque o contraditório só existe quando o discurso é visível. Se ele é invisível, você não tem como combatê-lo. E aqui está o ponto central. Não se responde ao que não se vê. A política, ela perde a sua dimensão pública. E sem publicidade, a democracia perde seu mecanismo mais básico de controle, a transparência. E isso influencia também na autonomia do eleitor, porque agora é a personalização que molda a escolha. As mensagens, elas são personalizadas. E elas não são apenas diferentes, elas são construídas para ativar sentimentos específicos de medo, de indignação, de ressentimento, de entusiasmo, de sensação de pertencimento, de rejeição ao outro. O adversário político vira inimigo. Isso é muito grave para a democracia. Isso significa que a decisão política deixa de emergir apenas da reflexão e passa a ser moldada por estímulos emocionais invisíveis, ajustados ao perfil psicológico de cada pessoa. O eleitor, ele não perde a sua liberdade formal. Ninguém é impedido de votar. A pessoa continua indo votar. Mas a sua autonomia material se fragiliza, porque o ambiente no qual ele toma as decisões foi manipulado antes. Ele continua escolhendo, a escolha continua sendo dele. Mas as condições de escolha foram calibradas pelo algoritmo. Ele é manipulado a chegar a uma conclusão. Ele chega à conclusão e ele acredita que aquela conclusão dele não está sendo manipulada, mas o algoritmo manipula a sua conclusão. Isso é profundamente antidemocrático, no sentido de que afeta o núcleo da capacidade individual de formar opinião. Uma outra consequência disso é a desigualdade política. Quando os dados eles viram poder, né? O impacto estrutural do microtarget aprofunda as desigualdades das campanhas. A capacidade de segmentar depende de bancos de dados extensos, de infraestrutura, de infraestrutura tecnológica, de equipes de ciências de dados, de consultorias especializadas, de acesso a ferramentas de análise comportamental.
Quem tem mais recursos, portanto, acessa mais tecnologia, acessa mais esses dados. Quem acessa mais tecnologia fala melhor com públicos específicos. E aí fala melhor. E quem fala melhor mobiliza mais. O resultado é que a disputa eleitoral deixa de ser apenas um confronto de ideias e passa a ser um confronto entre infraestruturas informacionais desiguais. Claro que isso já acontecia antes, com campanhas mais ricas, tendo melhores condições. Mas nessa realidade isso também acontece. E numa democracia é necessário que a igualdade de oportunidades seja respeitada como um princípio fundamental. A igualdade política é fundamental na democracia. Bom, e se tudo isso já parece muito avançado, é importante lembrar que estamos na primeira fase dessa transformação apenas. A inteligência artificial generativa tem ampliado a capacidade de personalização. Ela cria múltiplas versões de um mesmo anúncio, ela adapta mensagens em segundos, ela simula a proximidade emocional, ela ajusta o seu conteúdo conforme a reação do eleitor. Mas a gente não vai aprofundar esse tema agora não, tá? Ele será o foco do próximo episódio. Mas é essencial entender que a IA não substitui o microtargeting, ela o potencializa. Eles caminham juntos. Essa convergência coloca novos desafios éticos, institucionais e democráticos, que merecem atenção especial. E a gente vai falar disso no próximo episódio. O próximo episódio é especificamente falando sobre inteligência artificial nas eleições. Bom, o microtarget político é uma das grandes fronteiras da democracia contemporânea. Ele fragmenta o debate. Ele reduz a transparência, ele compromete a autonomia, ele aprofunda desigualdades. A legislação, o TSE, tentam acompanhar esse movimento. Mas a velocidade da tecnologia vai muito além da norma, ela é muito rápida, a tecnologia. Ela exige compreensão pública, educação digital, ela exige instituições preparadas para lidar com um ambiente informacional cada vez mais personalizado. Obrigado. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Democracia. Obrigado por acompanhar essa nossa trajetória na compreensão de como as novas realidades informacionais estão mudando a democracia. Como eu disse ainda agora, no próximo episódio a gente vai falar sobre a inteligência artificial, de como ela está reconfigurando a política. Na própria maneira que a gente emite nossa opinião, da própria maneira que a gente compreende a realidade. Vai ser interessante, prometo para você. Obrigado por ficar até aqui, gente. Até a próxima. Tchau.